Oi, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amada igreja. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria compartilhar desse altar, deste púlpito. Poder, em nome de Jesus Cristo, cooperar com a vontade do Senhor para esses dias, para esse tempo, como igreja. Ok. Amém, aleluia. Pode tirar o posto, está dentro do posto. Amém. Nós temos mexido em algumas coisas, colocando equipamentos novos. Isso aqui se chama COB, que é para melhorar a transmissão. Você que assistia da sua casa, eu não sei se você tinha percebido, mas ficava muito escuro ainda a imagem, né? E esses aparelhos novos são para corrigir aquela escuridão, para melhorar a nossa transmissão, para que você, quando ligar a sua Smart TV de 120 polegadas, diga amém. Você possa ver o rosto aí do Ministério de Louvor bonito, porque do pastor, misericórdia. Então, como a irmã Daniela disse, obrigado pela sua fidelidade, obrigado pelo seu coração voluntário aqui nessa igreja. E é graças às suas ofertas, à sua fidelidade que Deus tem nos proporcionado avançar, caminhar, né, melhorar a qualidade da transmissão. Temos muito terreno para conquistar, uma câmera melhor ainda, mas até lá nós queremos entregar um culto a você que às vezes não pode vir à igreja. Amém? Irmãos, eu quero, sempre que a gente ora por Israel, eu fico bastante, mas enfim, amém? Lembre dessa nação, lembre desse povo. Lembre da Palestina, dos palestinos também. Eles têm os extremistas, mas tem o povo também que está no meio do conflito e que nada tem a ver. Se você estudar a história bíblica, eles não pediram para ser o que eles são hoje, né? Então lembre dessa nação, lembre da divisa, lembre das guerras naquele lugar. Eu tenho um sonho de Israel e eu não sei como ela vai estar quando eu chegar lá, né? Eu oro para que eu esteja intacta, mas eu não sei qual o propósito do Senhor, qual é a vontade do Senhor para aquela nação, né, para aquele lugar. Mas ore pela paz em Jerusalém. Se você quer, eu sei que é até egoísta falar o que eu vou falar, né, mas se você quer ser abençoado, né, porque essa nunca deve ser a nossa primeira finalidade, ser abençoado. Mas se você quer ser abençoado, ore pela paz em Jerusalém. Amém? Isso é bíblico, isso é profético. E eu tenho certeza que sua vida vai ser alterada de uma forma extraordinária se você orar pela paz em Jerusalém. Meus irmãos, eu quero agradecer. Hoje eu tive um almoço extraordinário aqui na igreja, né? Meu aniversário, e os irmãos prepararam um almoço muito especial. Eu lamento não poder ter comido tudo ou de tudo, mas eu me senti muito amado, muito cuidado por cada um de vocês que estiveram aqui hoje, puderam dar um abraço, que somaram para que acontecesse o que aconteceu. Eu me alegro muito em estar com vocês. A minha alegria, né, estar com vocês é com a família de sangue, com a família de sangue da Nova Aliança que o Senhor Jesus me entregou, os irmãos em Cristo, amém? Então eu quero agradecer o carinho, cada abraço que eu recebi, tenho recebido, cada mensagem de felicitação. Foi declarado tanto hoje que eu sou um jovem que eu até acredito nisso, né? Mas para você que está curioso, 3.4, estou fazendo 34 anos, graças a Deus, com carinha de 33,5. Então, eu louvo a Deus por vocês na minha vida, né? Então, obrigado, você que trouxe um mimo, que ofertou, que presenteou, você que esteve com a sua presença aqui, você que temperou aquele chambari, aquele assado de panela com tanto carinho ali para que a gente estivesse aqui hoje e poder alimentar outras pessoas. Eu sempre fico maravilhado com momentos como esse, que é experimentar um pouco do que a igreja primitiva experimentava, né? Daqui a pouco, depois do culto, a gente pode se reunir de novo e continuar experimentando. Fica a dica, vai ter cachorro quente, né? Mas depois, se tiver algum irmão querendo continuar, né? Só o que não falta é pizzaria, hamburgueria, essas coisas. Ou então aquela galinha que não deu tempo de comer toda na sua casa, enfim.
Mas obrigado de coração. Se eu puder pedir uma coisa, transforme toda a sua admiração pela minha vida em oração. Amém? Para mim é muito bom saber que tem um intercessor. É bom orar por vocês enquanto vocês dormem, que é o horário que eu oro. Eu oro por vocês enquanto vocês estão dormindo. Mas é bom saber que enquanto eu durmo tem oração também. Você já viu que os vigias, eles sempre cobrem o turno, o descanso do outro. Tem um dormindo, tem um vigiando. A lógica da vigilância é essa: enquanto um dorme, o outro vigia. E no mundo espiritual é assim: enquanto eu estou orando por você, você está descansando. Enquanto eu descanso, vocês oram por mim. Amém? Amém? Então obrigado de coração, em nome de Jesus. E se você não me deu um abraço hoje, está me devendo. Não saia daqui sem me abraçar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ainda orar mais uma vez. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você não veio me ver. Você não veio... o mau contato aqui atrás. Se chiar demais, o bastão está aqui. O outro, cara, traz ele para a gente, por favor. Esse aqui, tá ligado? Eu não sei que você não veio me ver, você não veio ver paredes, você não veio por causa dessa central de ar, afinal de contas o clima de chuva chegou. Você veio pela presença de Deus. Quantos estão aqui pela presença do Senhor? Amém? Se você está aqui, você está pela presença do Senhor. Mas tem aqueles que não puderam vir. A pastora Tainá e o pastor David estão com a Vitória Valentina, por exemplo, no hospital. Nós temos pessoas da nossa igreja precisando das nossas orações nesse tempo. Irmã Lucilene estará passando por um procedimento essa semana, né? E tantos outros irmãos que às vezes estão com alguma enfermidade. Nem sempre é fácil a caminhada. Essa noite nossa filha deu febre. Eu estava falando hoje com o irmão, Deus vai sempre nos acrescentar motivos para a gente aumentar o nosso nível de oração, irmãos. Sabia disso? Sempre. Deus vai sempre colocar algo para aumentar o nosso nível de oração. O ímpio diz assim: eita, isso aqui é o diabo querendo me atentar. Mas às vezes é o Senhor querendo aumentar o nosso nível de intimidade com Ele, o nosso nível de fé, o nosso nível de oração. Então nós não vamos ser reprovados, a gente vai ser aprovado. Aleluia, glória a Deus. Então eu sei que você já se colocou de pé muitas vezes, só curve a sua cabeça onde você está. E eu quero pedir você que tem um alvo de oração, você que sabe de alguém da igreja que está enfermo, que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, a unir a tua fé à minha, no nome de Jesus nesse momento. Eu não sei se você está precisando de um emprego, eu não sei se você essa semana precisa tomar uma decisão, eu não sei se você precisa restaurar a comunhão na tua casa, com a tua família, no teu casamento. Eu não sei se você está em meio a uma crise emocional, a uma pré-depressão, mas eu quero que você entenda que nós cerimônia aqui hoje. Você não está aqui apenas para uma cerimônia. Teve música, teve gente aqui, teve oferta, teve tudo isso. Mas, meus irmãos, você está diante da presença do Rei da Glória. Amém? Você está diante da presença do Senhor. Ele está aqui nesse lugar. E eu não te falo isso por fala de efeito, para você sentir alegre. Não, eu te falo isso porque Ele está comigo, Ele está contigo. E se nós estamos aqui, o Rei da Glória está nesse lugar. Ele se faz real. Ele é presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Aos seus anjos dará ordem. Então o Senhor está aqui. Pai, mas o Senhor não está só aqui, o Senhor está nos hospitais, o Senhor está nos becos, nas ruas, o Senhor está nos lares, com aquele marido afastado, com aquela mulher fria na fé, meu Deus, com aquele homem, com aquela criança, com aquele idoso. E nós oramos ainda mais uma vez: meu Deus e meu Pai, e te pedimos, Senhor, vem com cura sobre os enfermos. Visita, meu Deus, a Vitória Valentina agora onde ela estiver, meu Deus, naquela sala, meu Pai, em nome de Jesus, e cura ela, restaura ela por completo.
completa, absolutamente de forma completa, Senhor, em nome de Jesus. E não muda de quarto, mas dá alta, libera, Senhor, em nome de Jesus. Nós damos ordem no mundo espiritual para que toda enfermidade bata em retirada de qualquer pessoa hoje que está enferma, que está com dores. Meu Deus, nós nos rendemos àquele que pode, sabe, tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, que o mundo está em suas mãos, Senhor. Sê com cada um, toca na pele, nos ossos, no sangue, meu Deus, em cada parte do corpo, nos órgãos, Senhor, traz o funcionamento correto, meu Deus, queima todo laudo de que não tem cura, todo diagnóstico, meu Deus, sem solução, queima, torra isso, Senhor Jesus, e nós declaramos, muda os vereditos, não importa se o homem bateu o martelo, muda os vereditos, Senhor, traz uma palavra que gere vida, 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 vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Visita as finanças, visita, meu Deus, o espiritual, o físico, visita o emocional, Senhor. Nós estamos aqui orando a um Deus que falou conosco ontem, que falou com os nossos antepassados, que falou com a igreja primitiva, que vai continuar falando, Senhor. Tu és o motivo de nós estarmos aqui, Tu és o motivo da nossa alegria. Por isso nós oramos a um Deus que é Emanuel, que é conosco, que está aqui agora, que está em todo momento, que pode todas as coisas. Senhor amado, nós clamamos socorro. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de Israel, tem misericórdia da nossa casa, do nosso lar, Senhor. E nos faz, meu Deus, não apenas ouvintes, mas participantes daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Diga eu creio. Aplauda o Senhor. Amém. Queridos, nós estamos em um jejum de 21 dias. Não sei se o seu líder compartilhou com você. Deixa eu pegar minha cola aqui. E nosso pastor, o pastor Raimundo Nonato, passou algumas instruções para a gente, algumas direções nessa madrugada. Durante o dia, né, essa semana, vem passando algumas instruções. São 21 dias de jejum e oração. São pelo menos 3 alvos fortes que a gente tem. O primeiro é busca pela presença de Deus. O segundo é busca pela santidade. E o terceiro é busca pela unidade. São os 3 alvos do nosso jejum do mês de novembro, de 1º de novembro a 21 de novembro. Você pode estar jejuando se você quiser se unir a gente nesse propósito. Primeiro pela a presença de Deus, a primeira alvo. O segundo pela santidade, o terceiro pela unidade. E começamos no dia 1º, você que não começou, você pode começar. E o pastor Nonato passou a instrução para os pastores, para estarmos pedindo a Deus uma direção nesse sentido, para estar ministrando para a igreja, para estar trazendo uma palavra. E eu fui para o secreto, fui orar ao Senhor, pedi ao Senhor que falasse sobre isso. O título do nosso jejum é 21 dias que valem a pena. Amém? Glória a Deus. E o título dessa mensagem é a busca pela presença de Deus. Se você puder anotar, a busca pela presença de Deus. Amém? A busca pela presença de Deus é o título dessa mensagem, é o título do primeiro alvo, né? Eu estava orando ao Senhor quando o pastor Nonato mandou a mensagem sobre pedirmos um direcionamento, uma palavra a Deus voltada para esse assunto, e o Senhor ministrou algo ao meu coração, e é por isso que você está vendo essa... Aqui não é uma cópia, não é uma réplica da Arca da Aliança, até porque vocês sabem do texto bíblico, que diz para não fazer imitação da Arca da Aliança. Ela não está imitando o tamanho, a proporção, as asas dos anjos, em nada. Ela é apenas um objeto que lembra o propósito da arca, né? Nós não estamos cultuando aqui, a presença de Deus não está aqui dentro dela. Mas eu trouxe, porque eu acredito... Quantos já ouviram falar da Arca da Aliança, meus irmãos?
Amém? Precisaria de uma teologia para explicar tudo sobre a Arca da Aliança, de um seminário. Não dá tempo. Nós somos o quê? Qual o título, do nome da nossa igreja? Igreja Evangélica Nova Aliança. Amém? Nosso pastor presidente nem gosta muito da abreviação IENA, porque IENA, eu pude conhecer uma IENA, eu estive em Moçambique, e eu fui nas reservas e eu conheci uma hiena. Cheguei perto de uma hiena, assim, a 2 metros de uma hiena. É um cachorro desse tamanho, carniceiro, horrível, de dentes enormes. Eles são extremamente carniceiros, carnívoros e violentos. E é claro que eu estava dentro de um cercado, mas ele estava do outro lado de uma grade. Eu entrei na jaula dos leões. Acho que é mais violenta. Oxe, vai entender. Então o pastor nem gosta muito da abreviação hiena, porque assemelha a esse animal que não traz muitas coisas boas. Mas nós somos a nova aliança. Meus irmãos, na antiga aliança, preste atenção, por favor. Eu queria pedir você que se concentrasse aqui, que tentasse acalmar um pouco. Você que tem celular, quando chegar a hora do culto, por favor. O Flamengo não ganha mais nada esse ano, assim, eu sou flamenguista, então assim, eu sou flamenguista e realista ao mesmo tempo. Sabe, eu não sei o que notícia você está esperando, mas desliga tua... Por favor, se concentre aqui. Hoje é domingo, né? Tem 7, 8 dias que o pastor Kleber ministrou aqui na abertura da conferência falando sobre temor. Se você estava aqui, se você foi ministrado, eu espero que isso tenha gerado algo no teu espírito, no teu coração. Nós precisamos restaurar o temor na casa do Senhor e pela presença do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos aprender a separar aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem e é para o mundo. Se você chegar em uma loja para comprar uma camisa e o vendedor perguntar o que você está precisando e você começar a orar lá, ele não vai achar aquilo legal, porque ali você precisa dar atenção para ele, comprar a camisa, a blusa. Se você chegar em uma lanchonete, sentar na mesa e começar a fazer um propósito, um jejum, uma oração, e dizer para o vendedor chegar e dizer: o que você queria? Eu quero um jejum. Você está numa lanchonete, quer um jejum, por quê? Porque lá é o lugar de comer. Aqui é a casa do Senhor. Casa do Senhor, nós temos reverência, temor, zelo pela presença dEle. Amém? Nós somos a nova aliança. Jesus Cristo morre e derrama o seu sangue. Mas no Velho Testamento, uma arca foi construída segundo os padrões de Deus, para que carregasse a presença dEle, para que simbolizasse a presença dEle. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel 7, por favor, o pessoal da projeção me ajuda. 1 Samuel 7, 1. A arca da aliança havia sido... 1 Samuel 7, 1. Essa é NVI? NVI, amém. A arca da aliança, ela havia sido capturada. Diga comigo, capturada. Roubada. Os homens de Querite Jeã vieram para levar a arca do Senhor. Pode passar. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Verso 2. A arca permaneceu em Quirate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. 20 anos, a arca que carregava a presença do Senhor não estava com o povo de Deus. Entenda isso, por favor. 20 anos, a arca que era para estar com o povo de Deus, que carregava, que continha dentro dela a presença de Deus, não estava com o povo de Deus. E o povo de Deus, no verso 2, clamava, porque eles sabiam que a presença de Deus estava onde a arca estivesse. O título dessa mensagem é a busca pela presença de Deus. O primeiro alvo do nosso jejum é a busca pela presença de Deus. Depois que Davi assume o trono, depois que Davi é nomeado rei, ele tem um grande propósito. A missão de Davi é: eu preciso trazer de volta a arca da aliança.
Você que já assistiu Indiana Jones, você que gosta de ficção científica, você que já assistiu King Kong e a Ilha da Caveira, de alguém que quer ir buscar um tesouro, você que gosta dessas coisas assim. Davi assume o trono e ele tem um propósito: eu preciso trazer de volta a Arca da Aliança. Intimamente, Davi precisava que o povo dele tivesse novamente a presença da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Talvez com isso você entenda um pouco o que está acontecendo em Israel. Quem domina o território de Israel é abençoado. Quem conquista aquele território. É por isso que o mundo inteiro tem vontade de ter o que Israel tem, de ter a terra onde Israel está geograficamente. Então eles estavam com a presença de Deus ali. Então Davi, a missão dele, o propósito dele é fazer isso. Só que a presença de Deus, ela não poderia ser carregada de qualquer jeito. Não era qualquer pessoa que tocava na Arca da Aliança. Se eu fizesse o que eu estou fazendo, e isso aqui fosse a Arca da Aliança, e eu não fosse do povo específico, da tribo específica, eu morreria certamente. Então Davi, na sua primeira tentativa, está no livro de 1 Samuel capítulo 6, 1 Samuel 6 e verso 7, eles vão tentar recuperar a Arca da Aliança. Na primeira tentativa que Davi foi para trazer a Arca para Jerusalém novamente, mas ele foi tentar usando os métodos humanos. Esse texto é bem engraçado, 1 Samuel 6, 7, Davi vai dizer assim: olha, pega 2 vacas, não sei se... Está aqui, ó, prepare uma carroça nova com 2 vacas que deram bezerro agorinha. É muito engraçado, você pode ler na sua casa depois, é muito texto, até o verso 12. Mas Davi vai dizer: pega uma carroça nova, pega 2 vacas que acabaram de ter bezerro, separa o bezerro das vacas e bota essas vacas para carregar a carroça, e vocês vão levar ouro, vocês vão até lá e vão trazer a arca de volta. Foi um fracasso, porque a arca não poderia ser carregada assim. A arca continha o quê? A presença de Deus. E aquilo que carrega a presença de Deus não pode se mover de qualquer jeito. Você pode repetir isso comigo? A arca carrega a presença, e quem carrega a presença não pode se mover de qualquer jeito. Amém? Entenda isso no nome de Jesus. Pega isso para o teu coração e você já vai sair daqui com 50% dessa mensagem. Então Davi, ele vai fracassar terrivelmente. Se você puder abrir, coloca para a gente 2 Samuel capítulo 6. Eu vou colocar ela aqui para me ajudar a abrir a Bíblia aqui, folhear a Bíblia. Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros. Para quê, gente? Qual era o propósito de Davi? Trazer a arca de novo. De novo, começa assim, 2 Samuel 6. De novo, ou seja, nós estamos um livro depois. No outro capítulo 6, de novo Davi, ele não desistiu do propósito de trazer, e toda a casa de Israel vão então para fazer isso. 1 Crônicas capítulo 15, verso de número 13, se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Crônicas capítulo 15 e verso 13. Primeira Crônicas 15, 13. Pelo fato de vocês terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Olha só, a Bíblia está dizendo que carregar a presença de Deus de forma errada trouxe o quê? Maldição. Eles tentaram pegar a arca do modo humano, da forma humana. Davi diz: quanto pesa uma arca? Uma carroça, 2 vacas, pronto, dá certinho. Você já viu quando alguém vai pegar um frete? Gente, eu preciso levar uma geladeira de uma casa que eu estou mudando. Deixa eu ver, uma geladeira, um fogão, uma cama, um guarda-roupa, um caminhãozinho pequeno, 3/4, dá certo, uma D20, até uma D20 resolve. Pega, arruma o carro, vai lá, mas não consulta o dono das coisas para saber se ele quer que seja carregado daquele jeito. Então a tentativa de Davi de mover a presença de Deus de um lugar para outro de forma errada trouxe destruição.
e são. Ele e toda a casa de Israel fracassaram terrivelmente, porque não estavam fazendo a obra de Deus à maneira de Deus. Diga comigo, quem carrega a presença de Deus, precisa carregar conforme a vontade de Deus. Então Davi, se você já leu a história, ele reconheceu, eu estou fazendo do jeito errado. E ele colocou a mão na arca para estabilizá-la no carro, foi ferido imediatamente usar. E pode voltar agora para 2 Samuel, por favor, capítulo 6, para a gente ler novamente. 2 Samuel capítulo 6, para a gente entender agora. O bom do auricular é porque eu tenho as duas mãos para mexer na Bíblia. 2 Samuel 6, verso 1, vamos ler comigo. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Diga, uau! Os melhores, 30.000, você que já assistiu 300, né? Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca. Isso dá um filme extraordinário, gente. 2 Samuel 6, estou lendo no verso de número 2. Para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamboris, chocalhos e símbolos. Quando carregaram a eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Verso 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou, olha gente, aqui é que Davi é Davi, aqui é que ele se torna Davi, né? Olha só, depois que morre gente, depois que vem uma tragédia, ele fica revoltado. Agora ele vai perguntar para o dono da mudança, como é que o dono da mudança quer que a mudança seja feita. Então Davi diz o que agora? Como, verso 9, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Diga assim, como eu vou conseguir carregar a presença de Deus nesse tempo? Verso de número 10 agora, irmãos. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa deles por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Lá na frente, em Crônicas, a Bíblia vai explicar que Davi então decidiu carregar com a presença dos levitas, da forma como deveria ser carregada. Não dá para me ler aqui, né? Mas se você quiser dar uma olhadinha depois, você pode abrir 1 Crônicas 15, 13. Você pode depois dar uma folheadazinha em 1 Crônicas 15, 15. 2 Samuel, a partir do 9, continuar lendo esse texto. Mas olha aqui para mim, não dá tempo a gente ler. Mas Davi entendeu que a arca do Senhor tinha que ser carregada por quem poderia ser carregado, pela tribo correta, por aqueles que eram responsáveis pela adoração e pelos cuidados do templo. E só então ela foi levada para onde deveria ser levada e a bênção do Senhor estava ali. Meus irmãos, uma das coisas que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente para esses dias foi a busca pela presença de Deus novamente. Seja sincero, feche os teus olhos e com muita sinceridade no teu coração, não para mim, não para o irmão do teu lado, só responda ao Santo Espírito de Deus. Qual tem sido a tua maior busca nesse tempo? Pode abrir os teus olhos. Se a tua resposta não foi a presença de Deus,
as nossas orações estão desmanteladas. Diga misericórdia. Se a nossa resposta não foi a presença de Deus em primeiro lugar, as nossas orações estão desmanteladas. Todos nós precisamos, como Davi, uma hora se perguntar: o que eu estou fazendo de errado no verso 9? Como é que eu vou carregar? Como é que eu vou conduzir a presença de Deus? Você tem liberdade com o irmão do seu lado? Pergunta assim para ele: como tem sido a tua busca pela presença de Deus? Aí diga assim: não me responda. Não me responda, fala para ele. Por exemplo, nós começamos um tempo de oração, de jejum. Nós estamos terminando o ano. Quanto do seu tempo é voltado para isso? No livro de Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6, 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. João 15, 6. João 15, 6. Quem não permanece em mim, olha só, João 15, 6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Igreja do Senhor, ouça o que eu vou falar para vocês. Nós não podemos ficar sem a presença manifesta de Deus nos nossos dias hoje. Pastor, e onde está a Arca da Aliança? Nem o Indiana Jones não achou até hoje. Mas eu acho que até os adolescentes aqui da igreja sabem onde hoje é a Arca da Aliança. Quem sabe me dizer onde hoje é a Arca da Aliança? Onde é que carregamos a presença do Senhor hoje? O tempo da lei passou. Essa arca já não era mais suficiente. Jesus disse que agora queria habitar em nossos corações. Eu vou ao Pai, João 14, mas deixarei o Consolador. E nós agora somos casa. Antes uma arca, agora uma casa. Hoje nós carregamos a presença de Deus. Mas irmãos, se a arca não poderia ser carregada de qualquer jeito, de qualquer forma, como nós temos buscado essa presença de Deus? Como nós nesse tempo temos ido atrás da presença de Deus? Como nós, como a casa na nova aliança, aqueles que carregam a presença, têm vivido? As bênçãos de ontem, elas não nos ajudarão hoje. As palavras proféticas que eu vivi há 10 anos atrás, podem não ter se cumprido e ainda ir se cumprir. Mas o Senhor tem palavras novas para falar comigo hoje, agora, nesses dias. Nós não podemos cogitar viver sem a presença manifesta de Deus nos dias de hoje. O povo de Deus estava triste porque a arca não estava lá. Nós precisamos nos entristecer quando a arca não estiver entre nós. Charles Finney. Quem já leu algum livro de Charles Finney? Não sei se alguém já leu. Meus irmãos, por favor. Charles Finney foi um grande escritor, homem de Deus, 2 séculos atrás. Ele escreveu um livro com o título A Presença de Deus. Ele escreveu um livro intitulado Cultura do Avivamento. Ouça isso, por favor, ouça isso. Charles Finney, um jovem que se converteu em uma igreja num certo culto, foi batizado. Depois de você ler a biografia de Charles Finney, estava em um culto, entregou a vida para Jesus ainda jovem, foi batizado no Espírito Santo, recebeu da presença de Deus, provou de um avivamento. Um grande homem de Deus, você pode ler os livros dele depois. Ele escreveu um livro, Clamor por Avivamento. Ele escreveu o livro a Santidade da Presença de Deus, ou em português traduzindo melhor, a cheia, não sei se eu posso nem falar assim, a cheia presença de Deus, ou a amplitude da presença de Deus. Ele escreveu um livro, O Reavivamento. Mas esse Charles Finney, um dia, se encontrou em uma situação de sentir um vazio no seu espírito. E ele foi orar.
E Charles Finney disse: eu não posso aceitar que eu, um dia, tenha sido um homem que carregou a presença de Deus de forma tão eloquente, e hoje eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Pastor, onde o senhor quer chegar? Tem lugares que um dia estiveram cheios da presença de Deus, mas que hoje a presença de Deus não está mais lá. Mas que hoje aquele lugar está vazio. Tem pessoas que carregaram a presença de Deus por muito tempo, mas que essa presença ela pode estar enfraquecida. Mas meus irmãos, calma. Cutuca a pessoa do seu lado e diz assim: calma. O que acontece talvez com muitos de nós, ouça isso, não é que você está sem a presença de Deus, mas é que a gente precisa restaurar a forma como temos buscado a presença dEle. Amém? Alguns de nós, não é que perdemos a presença, mas precisamos mudar a forma como temos buscado. Olha aqui para mim, por favor. Eu percebo algumas distrações na igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, tente estar no culto. O vazio, a ausência, não significa que o Espírito não está, mas às vezes significa que a gente tem buscado de forma errada. Eu vou fazer uma comparação com o casamento. Talvez quem não casou não entenda, mas talvez já leu ou assistiu um dorama. Um casamento, o matrimônio ele é uma obra linda. Amor, paixão, cumplicidade, companheirismo. Talvez em algum momento, por causa de tantos problemas que tem hoje, tantas adversidades, o marido ou a esposa deixe de cumprir com um dos papéis. Talvez por causa de tanta correria, de tantas provações, a mulher deixou de ser um pouco daquilo que ela era no começo do casamento. O homem perdeu um pouco do brilho que ele tinha quando casaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. O casamento deixou de existir? Não. Não. Ele continua lá e carregando a essência da aliança. Mas algumas coisas dentro do matrimônio precisam ser restauradas. Você concorda comigo? Algumas áreas do casamento foram fragilizadas. E eu queria trazer alguns passos aqui hoje, nessa nossa busca pela presença de Deus. Assim como um marido ou uma esposa que deixou de ser o que era dentro do matrimônio, que deixou de ser o que era dentro de casa, e entende que ela continua casada, que ele continua casado, mas que a forma como tem buscado, Israel era mesmo Israel, mas a arca não estava lá, e ele sentiu a falta de alguma coisa, e o povo sofria. Às vezes nós somos o mesmo cristão que entregou a vida para Jesus há 10 anos atrás, continuamos vindo para a igreja, a Bíblia é a mesma que você ganhou no evangelismo, mas você precisa rever a forma como você tem buscado a presença. Alguns maridos, algumas esposas precisam mudar os valores para restaurar o que antes tinha dentro da aliança do casamento. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Entenda uma coisa, da mesma maneira que nós já fomos regenerados, batizados com o Espírito Santo, e tivemos essa experiência com Deus, e talvez isso ficou pelo caminho, irmãos, para esse tempo o Senhor quer restaurar essa autoridade, o Senhor quer restaurar esse fervor dentro do nosso coração, o Senhor quer restaurar o ânimo pela busca da presença dEle, o Senhor quer fazer com que você, quando estiver lendo a Bíblia, se encante novamente, dizendo: meu Deus, isso está na Bíblia mesmo. Você que um dia talvez já foi cheio, já foi pleno. A Bíblia dá um comando para a gente em Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à perdição, mas deixe-se encher pelo Espírito. Jesus, ele é o cabeça da igreja.
Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, e Ele nos convida para ir para Ele, para beber, para provar, pois promete que o nosso interior fluirão rios. João 7,37, a Bíblia diz, no último dia, João 7,37, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e... Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Não responda para mim nem para ninguém do seu lado. Rio de água viva tem fluído de dentro de nós. Rios de águas vivas têm fluído de dentro de nós. Ouça o que eu vou te falar. Nós não podemos aceitar carregar a presença de Deus de qualquer jeito, ou continuar buscando pelos mesmos meios. A voz de Deus, ela só vai ser distinguida da voz do engano, da voz do mundo, quando a gente corrigir algumas coisas nas nossas vidas. Uma delas é esse temor que nós falamos. Não é uma triste verdade, irmãos, que nos tempos que a gente vive, muitas vezes o que tem fluído de nós são águas turvas. E eu uso a expressão turva porque às vezes a pessoa diz que eu sou muito antigo, né? Água barrenta. Não sou antigo, eu sou vintage. O que flui de nós muitas vezes tem sido contenda, fofoca, palavras de ofensa. A Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então eu não posso aceitar que eu sou um cristão do ano de 2023, terminando o ano, e flua de dentro de mim fraqueza, palavras torpes, palavras de desprezo, indiferença, ingratidão, inveja. Diga comigo: pastor, como virá a presença de Deus para mim nesse tempo? Pergunte: como virá a presença de Deus para mim nesse tempo? Davi cometeu erros, mas Davi não desistiu até restaurar aquilo que carregava a presença de Deus de volta para dentro do meio do seu povo. Diga: eu não vou desistir até restaurar a presença de Deus novamente dentro do meu ser. Então, em primeiro lugar, anote aí: restabelecendo a minha intimidade com Deus. Restabelecendo a minha intimidade com Deus. Meus irmãos, um relacionamento sem intimidade, eu vou voltar por exemplo do casamento. Tem muitas pessoas que continuam se relacionando, mas não tem intimidade mais. E se não tem intimidade, você não vai carregar aquilo que o outro tem de mais precioso. Você não vai ter o coração do outro. Se nós queremos nesse tempo mudar a nossa busca pela presença de Deus, nós precisamos em primeiro lugar buscar novamente restabelecer a intimidade com Deus. Charles Finney, quando ele decide que está vazio, que precisa da presença de Deus de novo, ele é usado mais uma vez em avivamento. Sansão, quando percebe a besteira que tinha feito, a Bíblia diz que ele na sua morte causou mais estrago do que durante a sua vida. Eu quero te dizer que a primeira coisa que precisa ser restabelecida é a nossa intimidade com Deus. Pastor, como é que eu restabeleço a intimidade? Se você tem um amigo e ele está afastado, e ele gosta de futebol, você lembra de um jogo, chama ele. Se você conhece um amigo que gosta de comer, você faz uma comida, chama ele. Se você vai para um lugar e você precisa de uma companhia, você convida essa pessoa. Se nós precisamos restabelecer a nossa busca pela presença de Deus, é hora de ajustarmos a intimidade. Pastor, por que tem acontecido tantas provas na minha vida? É o cão atentando. Pode ser, mas pode ser o Senhor dizendo: eu quero mais intimidade contigo. Você já viu a história de Jonas? Para muita gente, a história de Jonas é uma baleia enviada pelo demônio. Presta atenção nisso. Para muita gente, a história de Jonas é uma baleia enviada pelo demônio, uma baleia sanguinária. Eu digo baleia porque a minha interpretação, né? Podia ter sido um bodó gigante, um surubim, né? Enfim. Na minha interpretação, o que Eva comeu era um piqui no Éden, né? Mas para muita gente, o peixe gigante era o demônio atentando Jonas. Mas na Bíblia que eu leio, o peixe gigante era Deus dizendo: eu te amo, Jonas, volta para mim.
Volta para mim, Jonas, eu quero intimidade contigo novamente. Aquela foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com Jonas. Então nós precisamos restabelecer a intimidade. Priorize isso novamente. Como num casamento, se não está tendo tempo, para as tuas agendas, sai de um emprego, estuda só para um concurso, não estuda mais para 10, arruma tempo. Mas o primeiro passo para buscar a presença de alguém é querer estar perto, é buscar essa intimidade. E se nós queremos terminar o ano bem, o altar é lugar de amigos de Deus, eu preciso ser amigo do Senhor para estar aqui. Então, se nós queremos saber o que está acontecendo no céu, não é procurar um blog de fofoca do céu, é estar em comunhão com Ele. E a nossa primeira busca nesse tempo é por intimidade com Deus. O pastor Kleber falou no primeiro dia da conferência que quem gera intimidade, quem lembra? Quem é? Os filhos. Quem gera intimidade são os filhos. Às vezes a gente é aquele filho que está dizendo para o pai: eu queria tanto que o Senhor me abraçasse, mas toda vez que o pai está perto, ele dá uma de duro, ele fecha os braços, ele fecha a cara. Quem quer gerar intimidade novamente, a primeira coisa que precisa é quebrar a resistência, a dureza do seu coração. Um dia desse minha esposa me corrigiu, porque estávamos tentando fazer algo com ela, né? Eu tentando, não lembro o que era, acho que era dar um cheiro no cangote. Aí na hora ela estava ocupada e depois eu me estressei e não quis mais dar um cheiro no cangote. Ela disse: se você queria, por que você não veio cheirar de novo meu cangote, da segunda vez? Aí o meu orgulho não deixou eu dizer que eu estava orgulhoso demais para ir de novo. E eu digo: era você que tinha que vir agora, não já foi uma vez? Aí na hora da DR, né, teve que ter um conserto. Meu cangote, você não quer meu cangote? Pois vem outra vez. Quem gera intimidade é o filho. Nós precisamos restaurar a intimidade nesse tempo. Como você chama Deus? Um dia desse eu fui orar de madrugada e eu disse: graça e paz, Deus. E eu me entristeci. Eu me entristeci porque eu não chamo Ele assim. Talvez é porque eu estava com sono, mas eu chamo Ele de papai, é de paizinho. Eu não digo: ó, o teu ungido, o pastor da Adonai está aqui. Eu digo: pois é, Senhor, sabe aquele que precisa de misericórdia? Aquele pecador está aqui de novo. Como você se direciona a Deus? Diga: restabelecer a intimidade. Davi queria trazer a arca de volta, sim ou não? Mas ele errou em não perguntar para Deus como Deus queria que ela voltasse. Ele tentou fazer do jeito dele. Como num casamento, você quer que as coisas melhorem do seu jeito, e às vezes esse é o erro, o orgulho, a dureza. Davi no verso 9 de 2 Samuel 6 diz: o que é que eu estou fazendo de errado? E Deus diz: mas eu gosto de ouvir isso. E Deus diz: Davi, eu gosto tanto de ouvir isso. Quando alguém diz o que é que eu estou fazendo de errado. Já experimentou dizer para a tua esposa: onde é que eu estou errando? E se prepara que vai vir um livro. Segundo passo para esse tempo: leitura da palavra. Amém? Ouça. Compre uma Bíblia, você que não tem. Compre uma Bíblia, você que não tem. Esses dias eu perdi acesso às minhas Bíblias online. Vou ter que comprar de novo todas elas. E aí eu fiquei dizendo: Senhor, vai mandando os recursos. Você que não tem Bíblia, os jovens dessa igreja, eu espero que vocês não topem os jovens de um lugar aí que eu não vou falar o nome, para não serem envergonhados. Os adolescentes dessa igreja, vigia, porque tem um povo aí que estuda Bíblia, e se topar com a gente, eles às vezes é capaz de envergonhar. Primeiro, restabeleça a intimidade. Segundo, a leitura da palavra. Amém? Como é que eu faço isso, pastor?
Escolha um livro fácil, de simples entendimento. Leia João 10 vezes, 15, 20. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Hoje seria o capítulo... Hoje é 4, gente? Hoje seria o capítulo 5 de Provérbios. Mas restabeleça a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Diga comigo: quer comer, quer eu coma, quer eu beba, tudo precisa ser para a glória de Deus. Quem tem Bíblia, chacoalha ela aí para me ver uma coisa. Calma, segura ela aí. Onde ela esteve essa semana? Por onde ela andou essa semana? Hoje no Globo Repórter. Terceiro, oração. Nós precisamos orar mais. Diga: eu preciso orar mais. Quem tem uma pessoa desviada em casa, na família? Talvez não está desviado não, mas está frio. Alguém enfermo. Situações financeiras, emocionais. Um vizinho que escuta Amado Batista no som alto a tarde toda. Orar mais. Já orava meia hora, ore mais. Pastor, lá em casa é uma confusão, não tenho paz, não tenho liberdade, não tenho espaço, deixa todo mundo ir dormir, ou antes que todo mundo acorde. Diga comigo: orar mais. Terceiro. E quarto, e último, construa mais um cômodo na tua casa e coloque o nome desse quarto cômodo chamado lugar secreto. Pastor, você está falando para comprar tijolo, alvenaria, bloco, não, gente. Eu estou falando para ir lá naquele lugar onde está cheio de coisa, passar a mão assim naquela mesa. Sacudir a poeira. Eu estou falando para dar uma formatada em algum ambiente e estabelecer de novo um lugar secreto. Qual é o lugar que Deus fala contigo? Qual é o lugar que Deus fala contigo? Qual é o teu monte? Qual é o lugar que Deus fala contigo? Davi queria a presença de Deus e tentou do jeito dele. Nós queremos a presença de Deus e temos tentado do nosso jeito. Nós precisamos perguntar para Deus onde é que nós temos errado. E nós precisamos buscar novamente a presença de Deus aonde Ele quer ser encontrado. Você sabia que Deus tem um lugar onde Ele quer ser encontrado? O carro quase capotou. Deus, onde é que o senhor estava? Ele disse: te esperando antes de você começar a dirigir, querendo conversar com você, querendo abençoar a sua viagem. A panela pegou fogo. Deus, o senhor não estava vendo isso? Ele disse: você não me perguntou nem se era essa comida que eu queria que você fizesse hoje. Nós precisamos restabelecer a intimidade. Nós precisamos voltar novamente a uma vida de prática da palavra de Deus, a uma vida de oração, e construir mais um cômodo espiritual na nossa vida chamado lugar secreto. E esse lugar secreto, ele não pode ser usado como despensa, como depósito. Ele tem que ser usado para a presença de Deus. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus.